Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começa agora mais um Papo de Especialista. Este programa que é uma parceria entre a PUC Paraná Campus Londrina e a nossa amada Rádio Alvorada, a FM 106.3, a Rádio da Família. Hoje um tema muito importante. Vamos falar sobre os efeitos da suplementação em pacientes idosos com diabetes. E para você saber, no começo do programa a gente traz também alguns dados. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o número de pessoas acima de 60 anos com diabetes tipo 2 vem crescendo em todo o mundo. E no Brasil, estima-se aí que mais de 20% dos idosos convivam com esta doença que exige cuidados contínuos e também acompanhamento médico. Hoje nós vamos explorar muito bem este tema porque existe um projeto aqui desenvolvido pela PUC Paraná Campus Londrina que busca avaliar como a suplementação com a creatina e HMB, que daqui a pouco nós vamos entender um pouco mais aí sobre esta sigla, tá bom? Como tudo isso pode impactar a saúde, a força muscular e a qualidade de vida dos idosos com diabetes. E para explicar melhor sobre este assunto, sobre este projeto, eu tenho a alegria de receber aqui em nossos estúdios duas convidadas muito queridas. Doutora Renata, ela é médica endocrinologista, também professora do curso de medicina da PUC Paraná Campus Londrina. Doutora Renata, seja muitíssimo bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Ana. É uma alegria muito grande estar aqui. Que bom. E recebemos também a doutora Priscila Pérez Russo, ela é biomédica e professora também de anatomia na PUC Paraná Campus Londrina. Muito bem-vinda, doutora Priscila. Obrigada, Ana, pelo convite. Com certeza será um programa aí muito especial, muito importante, principalmente se você é um idoso ou uma idosa que sofre com diabetes. Este assunto vai ser muito importante para você, ou se você convive com alguém na sua casa, tem algum parente, você vai poder ajudar muito com as informações que serão trazidas, compartilhadas aqui, através deste programa que é tão especial e nós vamos conhecer tudo sobre ele. E para a gente conversar, eu quero perguntar para a doutora Renata, doutora, o que torna o diabetes tipo 2 uma condição tão desafiadora na vida dos nossos idosos? Bom, a particularidade do diabetes tipo 2 no paciente idoso, ela vai desde da individualização do tratamento. Então o tratamento ele tem que levar em consideração as complicações que esse idoso já apresenta. Então a gente não pode ter a mesma abordagem, por exemplo, em pacientes mais jovens em termos de controle glicêmico, porque muitas vezes tem outras doenças associadas que podem colocar em risco a segurança e a vida desse paciente. Isso do ponto de vista tanto de medicação como também de cuidados da alimentação, de orientação de atividade física, enfim. Então é um paciente muito particular no qual a gente tem que ter um olhar mais amplo das condições não só médicas, não só das condições clínicas, mas toda a condição do entorno, do ambiente, do tipo de alimentação. Eles vão perdendo um pouco a questão do paladar, então alguns alimentos deixam de ser consumidos e isso pode levar a algumas consequências e algumas complicações a médio e às vezes até a longo prazo. Então a diabetes assim, tipo 2, no caso, ela é considerada uma doença bem complexa que envolve várias outras partes, inclusive sistemas do corpo humano. Exatamente, né? Ela envolve tanto a parte, não é só uma disfunção do pâncreas, mas a gente já tem uma disfunção do rim, já tem um risco maior de doença cardíaca, de arritmia, de infarto, complicações neurológicas, até aumento do risco de demência, déficit cognitivo, né? Então isso que acaba colocando essa população no risco maior de ter algumas outras complicações que podem colocar eles em uma situação mais complicada. Doutora Priscila, e vamos começar a entrar aí no projeto, né? Uhum. Nesse projeto tão especial, a PUC, como sempre, inovando aqui em Londrina, trazendo ótimos projetos para a nossa população de toda a região. Como surgiu, então, a ideia deste projeto de pesquisa e por que a escolha, né, da creatina e do HMB? Não sei se eu estou explicando certo essa sigla. Uhum. E até é importante explicar para os nossos ouvintes, né, o significado e como suplementos para estudo. Conta pra gente como surgiu aí essa pesquisa, esse projeto. Esse projeto começou, na verdade, a ideia de somos em 5 professores, né? 2 aqui, mas nós temos ainda o professor Paulo, a professora Valéria e a professora Regina, que também fazem parte do projeto. Então, começamos com essa ideia
E a gente desmembrou, né? Ficou um projeto multiprofissional, né? Que pensamos em usar o público idoso mesmo, que a professora Renata trabalha com diabetes há muito tempo, e aí a gente utiliza esse público que a gente tem tanto carinho por eles. A creatina é um composto mais conhecido do que o HMB, né? A creatina ela já é usada por atletas, já é usada inclusive pelo público idoso para a manutenção da massa muscular. O HMB, na verdade, a gente fala o HMB, que é hidroximetilbutirato. Ele é um composto produzido naturalmente pelo organismo a partir da ingesta de carne, ovos, laticínios e tal. Mas é em pequena quantidade, né? Então, daí a suplementação do HMB. Né? E a gente tem muitos estudos. O HMB ele faz a manutenção da proteína do músculo, né? Ele previne a perda muscular, que é o que a gente chama de sarcopenia, muito comum em idosos, sobretudo idosos diabéticos. E então a gente veio com essa ideia a creatina já é muito utilizada, já tem muitos artigos sobre a creatina, mas associada ao HMB, não. E o HMB também tem muitos estudos com pacientes idosos até, né? Além de atletas, pacientes idosos, para prevenir essa perda muscular, mas não em diabéticos. Então, daí a ideia da gente fazer pegar esse público de pacientes idosos e diabéticos. E eu achei muito interessante quando eu recebi essa sugestão de tema da PUC, né? Porque assim, o que acontece? Hoje existe uma onda muito grande na internet, na mídia, nas redes sociais, de divulgação de suplementos assim a rodo, né? E muitas vezes até mesmo os idosos acabam sendo enganados com promoções e isso, aquilo. Por que eu estou fazendo esse comentário? Claro, aqui é uma pesquisa séria, científica, um estudo onde tem médicos acompanhando. Então, se trata de uma suplementação com orientação médica. Isso é muito importante destacar. Monitorada. Não é qualquer suplementação. Nossa, isso daqui é importante para diabetes, enfim. Às vezes a pessoa toma aquilo ali, mas não tem orientação. Tem toda a questão aí, cuidado também, né, da pessoa tomar sem ajuda médica e tudo que é demais também pode prejudicar, como o excesso de vitaminas, enfim. Então, doutora, levando tudo isso em consideração, que esse estudo é um estudo muito sério, eu gostaria que a senhora falasse aí, pensando, né, no impacto do envelhecimento, todos nós vamos chegar nessa fase da vida, como a suplementação então pode contribuir para a saúde geral dos nossos idosos? Vale destacar, como a professora Priscila falou, a importância da manutenção da massa muscular. E quando você tem uma queda da massa muscular, especialmente com risco de sarcopenia, isso vai levar a alterações de equilíbrio, maior risco de queda, maior risco de trauma, e também está relacionado ao aumento do risco de Alzheimer, de deficiência na cognição. Então, o que a gente procura com esse estudo, porque como a professora Priscila explicou, existe realmente vários estudos com a creatina, com a HMB, mas não especificamente na população idosa e diabética, que teria um grau de complicação um pouco maior e uma possibilidade maior de desenvolver sarcopenia. E a ingestão alimentar por si só, ela não vai dar a quantidade suficiente que seria necessário para fazer essa manutenção. Então, o que a gente espera justamente com a suplementação é melhorar a qualidade da massa muscular, evitar essa perda, essa progressão dessa perda, e com isso dar mais independência. Então, aumentar o grau de força, aumentar a capacidade de caminhada, composição corpórea, e a gente vai avaliar também os reflexos na parte do metabolismo da glicose, né, se isso ajuda ou não a controlar melhor o diabetes, em que impacto que tem essa suplementação. E como o estudo ele é focado, né, nos idosos, muitas vezes os idosos já se encontram até com dificuldade, principalmente os que têm diabetes, de fazer uma simples caminhada. Sim, exatamente pela sarcopenia, que é a fraqueza muscular ali. Então essa suplementação vem como essa possibilidade de dar uma força para a pessoa aumentar a qualidade, também o tempo de vida. Prevenção de quedas, prevenção de queda, que é muito importante.
Há pouco tempo nós, inclusive, tivemos aqui também um programa sobre osteoporose, né? Que é algo que pode acontecer também aí com essa falta de suplementação. Então, olha, nós estamos conversando aqui sobre este projeto tão importante da PUC Paraná, Campus Londrina, que é esta pesquisa que fala sobre a suplementação para pacientes idosos que sofrem com a diabetes tipo 2. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, nós vamos entrar mais a fundo falando como será aí este projeto, como será conduzido, em que fase ele está, quais pessoas podem ser beneficiadas. Então continue acompanhando aqui conosco o Papo de Especialista. Estamos de volta com o Papo de Especialista aqui pela nossa FM 106.3, um programa que o nosso ouvinte gosta muito, quem acompanha pelo YouTube, pelo Spotify também, porque sempre são temas muito importantes e os especialistas que participam aqui conosco da PUC, sempre com essa preocupação em usar uma linguagem acessível para que todos possam compreender. Hoje estamos falando sobre um projeto, uma pesquisa da PUC Paraná, Campus Londrina, que fala sobre a suplementação em idosos com diabetes, os benefícios que a suplementação orientada, supervisionada, como é feito dentro deste projeto, pode beneficiar então os nossos idosos. Estamos aqui com a doutora Renata, também com a doutora Priscila, e agora eu continuo com a doutora Priscila. Doutora, conta para nós então como será aí a metodologia da pesquisa que já está acontecendo, quais exames, testes, avaliações estão sendo aplicadas nos participantes. Você comentou comigo antes da gravação que estava acontecendo aí um momento de recrutamento, né? Explica pra gente aí todos os detalhes, por favor. Então, sim, nós estamos na fase de recrutamento, né, dos pacientes e a gente faz, como eu falei, nós somos uma equipe multiprofissional de 5 professores, né? E a gente faz testes de várias áreas. Então, basicamente, o paciente vai fazer exames de sangue, né? Então, glicemia, creatinina, insulina, perfil lipídico, né? Que é colesterol. A gente vai avaliar sangue. Urina, também exame de urina para a gente avaliar o que a gente chama de microalbuminúria, né? Na urina. Além de testes de força. Então, o paciente vai ser submetido a testes de caminhada, testes de força de membros superiores, para a gente conseguir avaliar, né, esse perfil da massa muscular desse idoso. Também temos a composição corporal, que a professora Renata avalia através daquele teste de bioimpedância, né? Sim. E para a gente avaliar a porcentagem de gordura e tal. Além de questionários que são testes de cognição, testes de qualidade de vida, de atividade física, de perfil daquele idoso, funcionalidade, capacidade. Então, todos esses testes são feitos no projeto. Em que fase que está no recrutamento e já estão chegando pacientes? Sim, porque... Quem está assistindo agora e tem diabetes, tem interesse, a pessoa já pode entrar em contato? Já pode entrar Como em contato. Funciona? Nós temos alguns idosos que já estão na segunda coleta, porque nós temos 3 momentos de coleta. No início do projeto, né? Então a gente chama de tempo zero, né? Depois de 45 dias, ele faz a segunda coleta e depois de 45 dias, totalizando 90, né? Os 3 meses, faz a última coleta. Então nós temos pacientes que estão iniciando, estamos recrutando, tem pacientes que já estão na segunda e tem pacientes que já estão indo para a terceira fase, né? Dos 90 dias. E a gente tem um período grande de recrutamento, né? A gente estimou mais ou menos que nós vamos levar 1 ano para conseguir recrutar e tal, todos os pacientes e passar pelas 3 coletas. E tem limite, doutora, assim, da quantidade de participação, por exemplo, quando chegar a 200, 300 pessoas? O que vocês estão prevendo em relação? O nosso N é 90. 90. De 90 a 100, né? Porque a gente tem algumas perdas e tal, então de 90 a 100 é o nosso N inicial. Perfeito, para ter um número que seja equilibrado, para que consiga fazer com qualidade, isso, né? Que não seja um número talvez muito grande, que daí não dê para dar aquela devida atenção. E além disso, a gente divide em 3 grupos, né? Vou falar agora, são 3 grupos que a gente chama de intervenção. O primeiro grupo vai suplementar só com a creatina. O segundo grupo, creatina com HMB. Né? E o terceiro grupo é controle, ele não suplementa, ele só serve para fazer o controle. E é sorteio, né? A gente faz randomizado, né? A gente faz aleatório e faz um sorteio.
Poxa, que interessante, né? Doutora, a gente sabe que nessa fase aí da velhice, muitos idosos já costumam tomar muitas medicações, muitas vezes, não só para diabetes, né? Mas para colesterol, remédios para o coração, enfim. Aí, no caso, em relação a esta suplementação, o que fazer, como fazer de forma segura para garantir que a suplementação ela seja segura dentro deste contexto? No protocolo de estudos, a gente tem os critérios que a gente fala que chamam critérios de inclusão e critérios de exclusão. Por que a gente escolheu a creatina e o HMB? Em especial a creatina, porque ele é um dos suplementos mais estudados e tem um perfil de segurança muito alto, com boa tolerabilidade e baixo efeito colateral. Então, e o HMB vem surgindo atualmente, até como já tendo compostos de bebidas prontas contendo essa substância. O que às vezes acontece é que não garante a necessidade diária que seria o adequado como uma característica de suplementação para ter os benefícios em termos de evitar perda de massa muscular, manutenção de massa muscular. Então, o que a gente faz é justamente os critérios de inclusão, a gente certifica de que não teria nenhuma situação que pudesse comprometer a saúde desse idoso, de quem irá participar. A única contrapartida que a gente vê em relação à creatinina é em pacientes que têm uma função renal rebaixada. Então, para isso, já quando faz o recrutamento, a gente filtra, né, aqueles que não teriam condições de participar por conta de um comprometimento renal. Então, precisa ser um comprometimento renal moderado. A partir do comprometimento renal moderado, ele já não estaria elegível para participar do estudo. Então, mas é o único senão, né, que seria relacionado à suplementação. Então, esse é o cuidado que a gente tem já nessa fase inicial do recrutamento. Perfeito, e como eu destaquei desde lá do comecinho do programa, toda essa preocupação, todo esse cuidado para que tudo seja conduzido com muita segurança e que, claro, ao final aí vocês possam, depois de tanto tempo de estudo, fazer essa análise e chegar a conclusões importantes e continuar, né, ajudando os idosos, especialmente por meio destas suplementações. Doutora Priscila, agora há pouco você falou sobre a questão dos 3 grupos e como será? Quantos dias? O que vai acontecer em cada etapa? Como vai funcionar? Então, a primeira etapa é essa primeira coleta, com todos esses exames que eu já falei. Os exames de sangue, os exames de urina, testes de força, bioimpedância e os questionários que a gente vai obter informações sobre qualidade de vida, sobre cognição, enfim. Então, essa é a primeira etapa. Depois de 45 dias, ele faz a segunda coleta. Nessa segunda coleta, a gente já não faz exames de sangue, porque é um curto espaço de tempo, né? Sim. Então, a gente faz só os testes de força e a bioimpedância, para ver a composição corporal. E depois de 90 dias, então mais 45 dias, totalizando 90 dias, aí a gente refaz todos os testes no início. Exames de sangue, de urina, de novo os testes de força, bioimpedância e os questionários. Doutora, ainda com você, a doutora Priscila, para as pessoas que estão nos acompanhando e querem participar, e dessas que já estão participando, vocês disse que são, se não me engano, um grupo com 7 profissionais. Isso. Tem um sistema ali de atendimento, de agenciamento dessas pessoas que já estão sendo acompanhadas. Por exemplo, se alguém quiser ligar aqui para a Rádio Alvorada para saber como faz, a gente vai passar o contato. Isso. E aí essa pessoa vai passar por um agendamento. Isso. É assim que funciona? Isso. A gente tem um WhatsApp disponível, que é de uma das professoras, que ela vai orientar. Então, ela vai falar sobre esses critérios, né, de inclusão, de exclusão. Então, tem que ter acima de 60 anos, tem que ter o diagnóstico de diabetes tipo 2, importante, né? Não dá para falar, eu acho que eu tenho diabetes, ou eu sou pré-diabético. No nosso estudo, tem que ser diabético. Diagnosticado. E, então, todas essas orientações, a gente tem a professora que vai explicar, vai orientar, vai falar sobre como a gente faz a coleta. Então, por exemplo, tem que estar em jejum, porque a gente vai fazer exame de sangue. Então, todas essas orientações, a gente tem um WhatsApp que está disponível para... É importante, assim, destacar nessa fase que quando
dentro do projeto, a gente conta também com a participação dos alunos, porque o projeto ele não é só, ele é um projeto também de iniciação científica, então a gente tem vários alunos envolvidos. E os alunos, eles ficam também responsáveis por acompanhar esses pacientes durante o projeto. Então eles questionam se está tudo bem com a suplementação, se está fazendo uso, tudo para garantir também a questão da aderência. Então a gente teve desenvolvemos algumas estratégias, né, para minimizar perdas, né, alguém que não se adapte muito bem à suplementação ou apresente algum mal-estar. Então tem um contato também direto com algum membro da equipe de estudo para fazer essas orientações. E isso é muito bom e importante para os alunos, porque eles já vão exercendo ali a prática, claro, orientado, como você disse, né, doutora, pelos médicos, pelas pessoas que estão envolvidas, conduzidas neste projeto. Daqui a pouquinho, então, a gente vai falar o WhatsApp, esse contato, porque eu tenho certeza que o pessoal está ansioso aqui. Olha, esse programa tem bastante audiência, sempre que ele vai ao ar, né, todos os sábados. Na segunda-feira, a gente sempre recebe um monte de ligações. Então, prepara a caneta, tá bom? Que daqui a pouquinho a gente vai passar o contato para você e continuar falando aqui no próximo bloco, especificamente sobre os benefícios da suplementação para os idosos com diabetes. Você está acompanhando o nosso podcast Papo de Especialista pela FM 106.3, também pelo YouTube e Spotify. Hoje um tema que abrange aí grande parte da população. Estamos falando sobre os efeitos da suplementação em pacientes idosos com diabetes e um projeto da PUC que está acontecendo. As nossas convidadas aqui, quero mais uma vez destacar o nome, a especialidade delas também. A doutora Renata Liboni, ela é médica endocrinologista. O médico endocrinologista é aquele que trata de todo o metabolismo, que cuida dos pacientes com diabetes, dos hormônios, é isso, doutora? Isso mesmo, tem mais alguma coisa? Não, engloba isso aí, né? Engloba isso. E ela é professora do curso de Medicina da PUC Paraná, Campus Londrina, está dentro do grupo que faz parte deste projeto, e também a doutora Priscila Pérez Russo, ela é biomédica e professora de anatomia da PUC Paraná, Campus Londrina. Duas convidadas aqui, especialistas, muito bem preparadas, que estão na condução deste projeto, deste estudo, falando sobre os benefícios da suplementação. E a gente continua. Agora eu pedi, né, quando saímos para o intervalo, para você pegar a caneta. Deixa a caneta aí que já vamos falar o WhatsApp, que nós temos certeza que muitas pessoas entrarão em contato. Doutora Renata, quais são as melhorias esperadas aí em termos de força muscular, saúde metabólica e bem-estar desses pacientes? O que a gente espera com o resultado desse estudo é que o suplemento minimize a perda de massa muscular, especialmente no segmento de membros inferiores. Com isso, o idoso tem uma maior capacidade de deambulação, maior independência, mais força física, e isso, de uma certa forma, a gente espera que reflita também no melhor controle glicêmico, uma vez que a atividade física ela auxilia na redução dos níveis de glicose. A gente não vai ter condições, até mesmo por conta do curto espaço de tempo do estudo, de avaliar se isso teria um impacto a ponto de reduzir necessidade de medicações, né? Mas a gente espera que talvez a suplementação possa ser um adjuvante também no tratamento do diabetes, não só a parte medicamentosa, mas essa parte de suplementos veja mais a saúde global, o bem-estar físico global do paciente com diabetes. E você fez uma observação muito importante, doutora, porque às vezes pessoas que estão nos acompanhando, né, pensam exatamente isso. Será que com essa suplementação que é tão importante, promissora, de repente eu consiga parar de usar a medicação? Então, claro, tudo tem que ser muito bem supervisionado, orientado Exatamente. Pelos médicos, até porque, como o nome diz, suplementação é algo complementar ali ao tratamento, né? Então a pessoa tem que ter essa consciência, essa importância, né? Exatamente. Perfeito. Doutora Priscila, além da coleta dos dados científicos, esse projeto também tem impacto. Nós falamos um pouco sobre a participação dos alunos. Como os estudantes estão envolvidos aí no projeto? Quais os benefícios? Eles escolhem também a partir desta participação? Sim, nós temos mais ou menos 10 estudantes, né, que participam do projeto.
eles participam ativamente do projeto, desde o recrutamento de pacientes, coleta, eles fazem os testes, monitorado, né? Mas eles fazem os testes nos pacientes, coleta de dados, enfim. Nós temos alunos de 2 cursos, né, da PUC, o curso de medicina e de biomedicina, né? Então, eles estão envolvidos no projeto, bastante envolvidos no projeto. E eles compartilham, assim, geralmente, de como tem sido a experiência, porque é muito importante, né, no contexto da formação deles. Sim, eles adoram. A gente tem um número grande de alunos, porque para não interferir com o horário de aula deles, né? Então, eles ajudam no projeto nas janelas deles, né? Então, assim, às vezes eles têm uma janela para descansar e eles vão participar do projeto e tal. Então, eles estão bem empenhados. Olha que interessante, né? De repente, até algum deles que já está pensando aí, porque é o curso de medicina e depois lá na frente que tem a residência, né? Já ir para a área, de repente, da endocrinologia. Ou às vezes da parte da medicina esportiva trabalha muito com isso. Então, tem várias áreas que podem, a geriatria, tem várias áreas que podem beneficiar. Sim. Doutora Priscila, inclusive, tem um vídeo, quem está em casa acompanhando pelo YouTube vai conseguir ver as imagens, mas quem está acompanhando pelo Spotify ou pelo rádio, eu gostaria mais ou menos que você fosse narrando. É um vídeo tão didático, mostrando ali o que acontece. Você mesma que preparou esse vídeo? Sim, eu mesma. Conta pra gente aí mais ou menos, que daí o pessoal vai vendo e vai entendendo o que está sendo falado nele. Primeiro eu falo sobre a população mundial que tem tido um envelhecimento, né? Então, até estava comentando com a Renata, antes de vir para cá, eu tenho minhas 2 avós, uma com 98, uma com 99 anos. Olha isso! As duas, assim... Estão bem, ativas e tal. E, então, assim, a gente vem... Então, no início do vídeo é isso, mostrando, né, a população cada vez mais ativa, né? E depois eu falo um pouco sobre o projeto, né, sobre o que a gente faz no projeto, quais são os testes, os exames, como que eles vão participar. Falo um pouquinho do HMB, da creatina, e aí chamo para participar, que a participação é lá no campus da PUC mesmo. A gente tem um ambulatório acadêmico lá, e é lá no ambulatório que a gente faz essa coleta. Tá com o WhatsApp preparado aí, doutora, para falar pra gente? Tô. Então vamos fazer a primeira anotação, que eu tô prometendo faz tempo, ouvinte. Cadê o telefone, Ana, que você não passou ainda? Agora a doutora Priscila vai compartilhar conosco, vai falar devagarinho. Para quem tá acompanhando pelo vídeo, aparece aqui embaixo na tela para você, tá bom? E pelo rádio, a gente vai falar devagarzinho para você acompanhar. Isso, o WhatsApp é 99910 1221. De novo, 99910 1221. Então, a gente tem uma equipe para acolher, né, os pacientes que querem participar do projeto. E também você consegue lá, diretamente no campus, todo mundo conhece o projeto, tal, então quiser lá visitar o ambulatório, o campus da PUC, o pessoal conhece. Ou a segunda de manhã, ou segunda tarde eu também estou lá no ambulatório, né, os horários que eu fico... nesse local específico, daí também pode só procurar ou pela professora Renata, daí a gente dá o segmento adequado. Então, você que está nos acompanhando, tem mais de 60 anos, como as doutoras explicaram aqui, já tem o diagnóstico de diabetes, você pode ir lá direto na PUC, conversar com elas, o pessoal que te receber ali vai te conduzir certinho, quer fazer parte deste projeto, deste estudo, que é muito interessante. E com certeza, né, ao longo aí, que é a próxima pergunta aqui que eu vou fazer para a doutora Renata, ao longo desses estudos, com certeza aí a gente tem expectativa que os resultados sejam muito positivos desta suplementação e depois, doutora, alcançando então esses resultados que se espera aí que de fato seja muito positivo, como daí poderia ser incorporada então a suplementação no dia a dia, no tratamento dos idosos com diabetes? Tanto a creatina como a HMB, a gente estava até conversando um pouquinho antes com a Priscila, a gente estava trocando algumas ideias. Tem várias formas de suplementação. O que a gente espera com esse estudo é dar um perfil de segurança para essa população específica que tem uma característica mais delicada, justamente porque é polimedicada,
tem uma fragilidade maior, tem um risco de de outras complicações, outras doenças associadas, no qual uma suplementação aleatória poderia até ser prejudicial. Como a gente falou no início, que a gente estava conversando no início da apresentação, todo momento tem uma enxurrada de suplementos, de vitaminas, de complexos que são propagados, mas realmente eles são seguros, têm uma eficácia. Então o que a gente espera é justamente isso, dar um perfil de segurança para quem vai prescrever. Né, e daí com isso você abrange você tem uma abrangência maior no uso desses suplementos que podem fornecer uma qualidade de vida, um benefício maior para essas pessoas, né? Então é isso que a gente espera com o resultado do estudo clínico, é aumentar a aplicabilidade dele no dia a dia do profissional com um perfil de segurança adequado para quem vai receber. Perfeito. Doutora Priscila, eu fiquei só com uma dúvida que pode ser dúvida também dos nossos ouvintes. Você deixou claro que precisa ter o diagnóstico da diabetes, né? E o que pode, por exemplo, a pessoa ter em mãos para comprovar um laudo, algum exame, não basta ela chegar lá, ou ela pode chegar e falar, olha, eu sou um paciente, já faço tratamento, tenho diabetes. Tem algum critério? Ela tem que apresentar algum laudo, algum exame? Sim. Na verdade, assim, alguns já tomam inclusive medicação, então já são acompanhados por outro profissional. Então a gente pede um exame de glicemia e hemoglobina glicada, né, que são os testes que a gente define mesmo que o paciente é diabético. E independente dele ter o tratamento, tomar a medicação, né, ele continua com a medicação. Então a doutora Renata ela vai auxiliar, né, vai conduzir esse paciente, mas tem que ter basicamente esses 2 exames, que é o que a gente pré-requisita. Pode ser tanto medicação oral, né, comprimido, pode usar insulina, isso não tem problema. O mais importante a gente não vai interferir nas medicações que já são usadas, especialmente quando é prescrito por outro profissional, né? Então, isso dá uma certificação de que pelo menos tem o diagnóstico. Perfeito, muito bem explicado, esclarecido aqui pelas nossas doutoras convidadas que estão participando hoje do Papo de Especialista. Olha como o tempo passa rápido, gente. Daqui a pouquinho já estamos indo para o nosso último bloco com as últimas considerações finais. Continue acompanhando este projeto que é tão importante. Não saia daí, tá bom? Chegamos ao último bloco do nosso Papo de Especialista, este programa tão especial aqui na nossa grade de programação, que é realizado em parceria com a PUC Paraná Campus Londrina. Hoje estamos falando sobre os benefícios da suplementação em pacientes idosos com diabetes, um estudo que está sendo conduzido pela PUC Paraná Campus Londrina, como as nossas convidadas, doutora Renata, endocrinologista, doutora Priscila, biomédica, as duas são professoras também aqui na PUC Paraná Campus Londrina, estão explicando, esclarecendo, falando sobre este estudo, sobre este projeto tão importante que, inclusive, você pode fazer parte. É só entrar em contato, no finalzinho a gente vai reforçar o contato de novo. Eu juro para vocês que se eu tivesse dentro da faixa dos 60 anos, não falta muito. Não falta muito, já tô com 47, né? Mas com certeza eu faria parte desse estudo, sim, que é muito importante. Além da gente colaborar com o estudo de vocês, a gente também é com certeza beneficiado. Então participe se você tem diabetes. Vamos incentivar, colaborar, gente, com a ciência, com a saúde, porque tudo isso é para melhorar a qualidade de vida. A doutora Priscila disse agora há pouco das suas 2 avós com 98 anos. Então esses estudos querem trazer cada vez mais longevidade, mais autonomia, mais independência para os nossos idosos. Isso é muito importante. A pessoa que gostou de chegar aos 98 anos, assim, da forma mais independente possível, com força nas pernas, você conseguir realizar as suas atividades, né? Então, vamos participar, tá bom? Se você se enquadra aí dentro das pessoas que estão aptas para participarem deste projeto, participe sim. Doutora Priscila, falando, né, comentamos aqui da importância aí da ciência, desta pesquisa.
Nesse caso, nesse projeto em específico, como vocês, né, eu quero perguntar para as duas, analisam aí a importância desse tipo de pesquisa para a nossa ciência brasileira e também para a própria universidade, já que vocês comentaram comigo antes de começar o programa, né, que apesar da PUC ter em todo o Brasil, é um projeto que nasce aqui na PUC Londrina. Eu acho importante falar não só para o desenvolvimento científico, orientação para políticas públicas de saúde, mas como é um projeto que pode orientar profissionais na nutrologia, na geriatria. Então, assim, eu acho que é muito, muito valioso esse projeto. Com certeza. E para você, doutora? Da mesma forma, esse projeto ele tem uma abrangência muito grande, porque a gente está conseguindo fazer uma avaliação desses participantes em praticamente todas as áreas, né? Então, não só a área bioquímica, mas a área física, saúde mental, qualidade de vida. Então, ele é muito abrangente por conta disso. E um ponto a gente falar também é que a gente tem, como a gente tem os alunos envolvidos no curso de medicina, é importante eles entrarem em contato com metodologia científica. Porque isso ele pode não se tornar um cientista, pode não fazer mestrado, doutorado, mas quando ele pega um artigo, um trabalho para ler, ele vai ter um senso crítico maior por conta de porque vai conseguir avaliar de uma forma mais adequada aquela metodologia, a forma como aquele artigo foi escrito e os resultados. E com isso daí você tem tomadas de decisões mais assertivas na prática clínica. Então, essa ponte do estudo científico com a prática clínica, ela não se faz só com os parâmetros que a gente está avaliando no estudo, né, nas coletas dos materiais que a gente faz, mas também no desenvolvimento desse senso crítico do que é um trabalho de boa qualidade, o que isso vai trazer de repercussão para a minha prática, se isso vai ser bom, se não vai ser bom. Então isso é muito importante para o aluno e para a gente também, porque a gente acaba sempre aprendendo mais com cada estudo, cada trabalho que a gente faz. Sem dúvida, essa importância da atualização, de estar sempre buscando novos conhecimentos, atualizações sempre para o benefício dos pacientes. Doutora Priscila, você comentou algumas vezes, né, das fases, da etapa do projeto, dos dias, e disse da fase do recrutamento. Eu não sei se algumas pessoas já entraram, se já estão sendo acompanhadas, ou se vai esperar juntar aquele grupo que prevê ali aproximadamente 90 pessoas. Como vai ser o andamento? Tem que ter o grupo completo para começar as fases? Não, nós já começamos. Como eu falei para você, a gente tem pacientes que já fizeram a primeira coleta, pacientes que já fizeram a segunda e estão indo para a terceira. Então, o período de recrutamento, nós imaginamos mais ou menos 1 ano. Mas tem pacientes que já estão terminando, né? Recrutando pacientes. Então, assim, exatamente. O período de recrutamento vai ser estendido, né? Então, tá aberto aí para quem quiser participar. Todo vapor. Tá. E o interessante é que a gente fez uma divulgação inicial nas mídias, a professora Priscila teve uma ideia excelente, ela foi no Sougeros, né? Fez uma divulgação também no festival. Acontecido aqui em Londrina. A gente teve alguns participantes que vieram do Sougeros e alguns que começaram a trazer os vizinhos. Que legal. E eu tenho certeza, viu? Aguardem ligações que vocês vão ouvir falar assim, olha, a gente veio porque nós escutamos as doutoras falando na Rádio Alvorada. E daí às vezes traz o vizinho, meu vizinho também tem, daí vão juntos, né? Pode entrar no projeto. E então, é bem legal, porque a gente faz de segunda de manhã, né? As coletas e aí a gente prepara um café, um bate-papo. Então é sem pressa, né? É uma coisa. Então já tem aquele quebra-gelo ali, a pessoa já vai se sentindo mais à vontade, né? Sim. E uma pergunta que eu não fiz, mas gostaria de fazer aqui nesse último bloco, né? Nasceu aqui na PUC Paraná, Campus Londrina, mas assim, aquela primeira ideia inicial surgiu aí no pensamento, na cabecinha, no coração de quem? Doutora Renata, doutora Priscila? Não, na verdade é o que eu falei, foram 5 professores. A gente começou... o professor Paulo, né, teve a primeira ideia, trabalhava com os alunos e foi um projeto que a gente foi agregando. Vamos falar com a professora Renata, vamos falar com a professora Valéria, a professora Regina.
e aí a gente foi agregando, né? Foi algo então, que foi assim, sendo construído, né? E continua sendo construído, e aí, né? o que começou pequeno, vamos avaliar o diabetes. Não, mas a gente pode avaliar perfil cognitivo, vamos avaliar força física, vamos avaliar... E aí começou a crescer o projeto. Eu perguntei porque é interessante, assim, a gente saber como nasce um projeto, né? Às vezes a gente vê a coisa pronta, toda estruturada, mas são muitas cabeças pensantes ali por trás que trouxeram isso e olha os benefícios que vêm aí pela frente, das pessoas que já estão colhendo este benefício, como a doutora Priscila trouxe, das pessoas que já estão em andamento nesta pesquisa. Então, já estamos nos últimos minutinhos do nosso programa, aquele momento da mensagem final de cada uma, reforçando aí, então, destacando este projeto, convidando também quem está nos acompanhando a participar. Bom, então gostaria de agradecer a participação, o convite no podcast, no programa. É uma alegria muito grande estar aqui e eu espero que a gente consiga atingir, né, pessoas que tenham interesse, que possam participar, porque a gente acredita que esse projeto ele vai trazer muito benefício para os nossos idosos com diabetes, né, em termos de em várias situações, em várias áreas. Doutora Priscila? Então, também agradeço a participação, a gente poder divulgar um projeto que é tão querido para nós. É um projeto que tem relevância científica, social e que a gente tem plena convicção que vai ter um impacto na vida das pessoas, desses idosos. Sem dúvida, com certeza. Queria ainda fazer um complemento. A doutora Renata, no bloco anterior, estava explicando muito bem ali, daquele momento onde a pessoa está sendo atendida, avalia toda a parte clínica, e quando a senhora falou, né, da questão da indicação, da suplementação. Eu acho que vale, só para concluir, aquele cuidado, né, doutora, porque às vezes as pessoas assistem, escutam falar, as doutoras falaram que a creatina é bom para quem tem diabetes, vai aumentar a força física, né? Vai ter menos perda de massa muscular, ou HMB, que esse eu nunca tinha ouvido falar, achei bem interessante também. Então, reforçando essa importância, né, doutora? O projeto está aí para você ser orientado e muito bem acompanhado. Então, não é porque você só ouviu aqui que você vai sair por aí comprando, né, doutora? A creatina, o HMB, passe por uma orientação e lembrando, destacando que este projeto não tem custo. A pessoa chega ali, ela tem que pagar alguma coisa ou é gratuito? Não, ele é gratuito. Toda a avaliação laboratorial, os suplementos, tudo é fornecido pelo estudo. Então, olha, um projeto maravilhoso, gratuito para a população, basta você ter mais de 60 anos, ter o diagnóstico de diabetes, você pode participar deste projeto tão importante. Doutora Priscila, quero te agradecer, também doutora Renata, vocês que com certeza devem ter uma agenda muito lotada e vieram conversar com os nossos ouvintes. Muito obrigada, parabéns pela iniciativa, parabéns à PUC, também por este programa aqui na Rádio Alvorada, que faz tão bem e traz tanta colaboração no sentido de informação, de conhecimento para os nossos ouvintes. Então, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada também ao Everton, que sempre está conosco aqui, fazendo a gravação, a edição. O programa chega muito bem, bonito, com qualidade, porque tem o trabalho dele por trás e de toda a nossa equipe da Rádio Alvorada. Obrigada a você que nos acompanha pelo YouTube, também pelo Spotify. Deixo aqui meu grande abraço, um beijo no seu coração e até o próximo programa.